O GGRC11 acabou de soltar uma bomba no mercado, uma movimentação financeira massiva de 165 milhões de reais. E o detalhe absolutamente crucial aqui é que isso vai bater direto no seu bolso, o bolso do cotista. A nossa ideia hoje não é ficar lendo o que o gestor escreveu bonitinho no relatório, tá? A gente precisa descobrir de forma bem direta e cirúrgica se essa expansão acelerada é um verdadeiro triunfo logístico ou uma armadilha de diluição disfarçada de crescimento. Vamos mergulhar direto nos fatos. 165 milhões de reais. É um caminhão de dinheiro. Uau! Esse é o preço exato que o fundo está pagando por 2 novos ativos logísticos gigantescos. Mas tem uma pergunta que não quer calar logo no primeiro segundo. Como é que o fundo consegue comprar galpões desse tamanho sem tirar um único centavo do caixa nesse exato momento? A resposta está aqui, na realidade fria dos documentos oficiais. O fato relevante de 11 de maio de 2026 revela a mágica da coisa. O pagamento vai ser feito mediante a compensação financeira de créditos no âmbito da 11ª emissão de cotas do fundo. Ou seja, ao invés de pagar em dinheiro vivo agora, o vendedor recebe em cotas. E é exatamente aqui que o sinal de alerta vermelho acende para a gente. Sempre que a gente fala em emissão de cotas para pagar ativo, o fantasma da diluição entra na sala. Então a gente não pode simplesmente bater palmas para o fundo só porque ele está ficando maior. A gente tem que manter a postura desconfiada. Será que essa engenharia financeira agressiva via compensação de cotas traz algum benefício prático para quem já está posicionado? Ou ela só vai diluir o dividend yield atual do investidor? Porque, convenhamos, crescimento de patrimônio não serve absolutamente para nada se o dividendo por cota diminuir no final do mês. Para entender o impacto real disso, a gente precisa saber para onde esse dinheiro virtual está indo. O fundo dividiu um valor de forma milimétrica. São 82 milhões e 500 mil reais por Galpão A, lá em Garuva, Santa Catarina, e exatamente o mesmo valor, 82 milhões e meio, para o CD3 em Camaçari, na Bahia. Regiões completamente diferentes, com inquilinos completamente diferentes. E é isso que ilustra brilhantemente o que a gente está analisando hoje. Colocando esses dois ativos reais lado a lado, fica muito claro que o GGRC11 não comprou só tijolo, sabe? Ele comprou duas estratégias logísticas totalmente opostas. De um lado, lá no sul, a gente tem a consolidação de um projeto. E do outro, no Nordeste, uma aposta direcional que foge bastante do padrão histórico que a gente conhece do fundo. Aqui a gente tem que aplicar aquela nossa regra de ouro do contraponto, que é obrigatória para avaliar fundo de galpão. A gente precisa contrastar a segurança óbvia de ter um inquilino único lá em Garuva contra o risco bem mais elevado dessa pegada multi-inquilino do ativo na Bahia. Simplesmente não dá para avaliar os dois usando a mesma régua de risco. Vamos começar pela parte que traz mais conforto para a carteira. A compra em Garuva é basicamente o que a gente chama de completar o álbum de figurinhas. O fundo já era dono dos módulos B e C e agora arrematou o módulo A. É um ativo de altíssimo padrão construtivo, estrategicamente colado na BR-101 e pertinho do porto de Itapuá, 100% locado para ascensos logística. É uma jogada inteligente, segura, que traz estabilidade para o cotista e ainda simplifica muito a vida da gestão na região. Mas assim que a gente vira a página para a Bahia, o cenário muda e o risco escondido dá as caras. O CD3 de Camaçari fica só 11 quilômetros de onde vai ser a fábrica gigantesca de veículos elétricos da BYD. A promessa da gestão é linda, capturar um aumento vertiginoso nos aluguéis quando a demanda ali explodir. Qual é o problema então? Esse é um galpão multi-inquilino. Tem lá dentro empresas como Shopee, MRV e Sebrais. Isso quebra aquela tese clássica do GGRC de contratos atípicos de longo prazo com um inquilino só. Se a Shopee, por exemplo, resolver sair amanhã, o risco de vacância imediata é real e bate no seu rendimento já no mês seguinte. E é exatamente aqui que a teoria esbarra na prática. Agora eu quero saber de você. Esse ponto te preocupa ou você enxerga como oportunidade? Comenta aqui embaixo. Essa quebra de paradigma está dividindo muitas opiniões e o debate enriquecedor acontece mesmo aí nos comentários. Antes da gente avançar para o custo dessa operação toda, tem um detalhe da evolução de patrimônio que merece muita atenção. Aqui no canal, a análise não fica só na leitura de relatórios. Vocês têm acesso aos bastidores das compras reais que a gente faz todo mês para a carteira previdenciária do canal, focada em dividendos consistentes. É exatamente essa tese que hoje paga, literalmente, todas as minhas despesas essenciais e que me dá a opção de trabalhar só com o que eu quero, perto das pessoas que eu amo, sem perder um segundo de sono com boletos. A inscrição no canal Beabá do Dinheiro é fundamental.
Bom, voltando para os números frios da nossa análise, o fato relevante traz um dado que serve como âncora para toda essa movimentação: 9,54%. Esse é o cap rate médio inicial estimado considerando os contratos de aluguel que já estão vigentes nesses dois imóveis. Mas a nossa função aqui não é só ler o número, é questionar o que ele significa. Esse cap rate de 9,5% consegue bater o custo da diluição imposta pela emissão de cotas? Porque é o seguinte, se essa rentabilidade nova não superar com folga o custo de capital dessa 11ª emissão, o dividendo por cota, que é o que realmente importa na hora de pagar as contas do mês, não vai sentir nenhum benefício imediato. Pelo contrário, pode estagnar. Agora, para ser justo com os dados e dar o devido mérito quando ele existe, tem um ponto de maturidade enorme da gestão que a gente precisa validar. O fundo não está saindo por aí comprando galpão isolado no meio do nada. Eles estão se posicionando de forma muito estratégica onde o fluxo de dinheiro pesado do país está circulando. De um lado, ao lado de um porto gigantesco em Santa Catarina, e do outro, no coração do novo e bilionário polo industrial automobilístico da Bahia. Estruturalmente, isso mitiga muito o risco de vacância no longo prazo para o cotista. Se isso faz sentido realmente para vocês, já deixa o like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo essas análises institucionais mais profundas. Não é recomendação de investimento. Se inscreve no canal Beabá do Dinheiro, vamos continuar acompanhando esse ativo.